Eu vou ler para a gente o que está aqui em João, no capítulo 9, do verso 35 ao 41, que diz assim: Ouvindo Jesus que tinha expulsado o cego de nascença, que ele curara no templo, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Que para um judeu comum era uma pergunta que carregava uma designação messiânica. O Filho do Homem, na mente de um judeu, era equivalente ao Messias, ao homem dos homens. Já era uma construção de consciência que tinha sido erigida a partir do profeta Daniel, o Filho do Homem. Crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Messias? Crês tu naquele que será a manifestação de Deus entre os homens? Crês tu na graça de Deus que visita os homens? É o que significa para este homem, que fora cego de nascença, que Jesus curara e que nunca até então tinha visto Jesus. Era o que essa pergunta para ele significava. E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é este que aqui fala contigo. Tu já o tens visto. O que é que Jesus queria dizer com isso? Tu já o tens visto. Jesus encontrou o homem cego, fez um emplasto de lama com saliva, botou nos olhos do homem e mandou que ele fosse se lavar 1 quilômetro de distância numa ladeira fácil de descer e horrível de subir, até o poço de Siloé. E ele foi, lavou-se, ficou vendo lá, mas ele não sabia nem quem tinha feito aquela lambança na cara dele. E voltou saltando de alegria, vendo, não sabia o que tinha acontecido com ele, só que ele estava curado. Quem fizera ele não sabia. Por que fizeram ele não tinha ideia. Que ele estava vendo, ele já tinha 40 anos e nascera cego e agora estava vendo. Instantaneamente, sem necessidade de adaptação, vendo. Loucura total. Isso ele podia dizer. Agora, quem fizera, ele não tinha ideia, sabia que devia ser um homem de Deus, que devia ser um homem bom. Sabia que era uma graça divina que tinha visitado a ele. Como era o nome dessa graça, ele não sabia. Se aquele que tomara aquela iniciativa tão cheia de arbitrariedade amorosa, de não perguntar se o cara queria, simplesmente cuspir no chão, fazer emplasto, lama, aplicar nos olhos dele e dizer: vai te lavar. E o cara foi porque não tinha alternativa, não ia ficar melado o dia inteiro daquela lameira. A gente acha que é uma lameira santa, divina, porque era de Jesus. Mas para aquele homem a interpretação não era não, era uma gosma de um porco que cuspiu no chão, passou por aqui, doidão, sei lá, cismou comigo, deu uma escarrada aqui no chão, fez uma gosma, emplastou na minha cara, covardia, eu sou cego, não pude nem me defender, o bicho, flap, 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 totalmente politicamente incorreto, e me mandou me lavar, claro, né? O que ele pensava? Que eu ia ficar aqui com a gosma dele na minha cara? Sou cego, mas não sou porco. Aí lá foi ele se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Aí ele começou a tirar a porcaria da cara. Quando ele lavou o cuspe com lama,
a gosma divina, a cegueira de nascença dele foi embora. Houve uma recriação ocular nele. Ele que tinha os olhos secos, chupados para dentro, cego de nascença, tem o globo ocular murcho. E se não é murcho, quando não o seja, é completamente, frequentemente deformado. E quando não seja deformado, você vê todos os traços do desuso, o embranquecimento e tudo mais que a cegueira de nascença produz. Então, de repente, está aquele homem com o olho com cor, castanho, preto, verde, azul, olhando tudo, sem convalescença de nada, ficou doido, saiu subindo, correndo. Discutiu com o pessoal, depois eu vou falar sobre isso. Mas ele não sabia quem era Jesus, não tinha nenhuma informação, ele não foi evangelizado, ele não foi batizado, ele não foi catequizado, ele não sabia nada. Mas olha só a relação de Jesus com ele. Jesus encontrou esse homem e o perguntou agora, já depois de um monte de coisas, depois que ele já tinha sido expulso do templo e da sinagoga por enfrentar as autoridades religiosas, sem evangelho como informação, sem saber de Jesus como figura histórica, sem saber nem o nome dele, sem saber quem era. Mas enfrentou a religião em nome do bom senso, em nome da consciência, em nome do amor, em nome da gratidão, em nome da verdade, em nome dos fatos. Porque evangelho é amor, é gratidão, é verdade e é fato. Então era em nome do evangelho, embora ele não soubesse. Era em nome da boa nova, que ele não conhecia como sistema, mas que ele conhecia como experiência. Ele fora vitimado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e ele sabia que essa eleição era louca, e em relação a ela, ele era só ação de graças. Sabia que aquele que o curara não podia ser um pecador, tinha que ser um homem de Deus. Sabia que a motivação dele era pura e santa, porque ele não tinha nada para dar, nada se pediu. Sabia que era uma ação de quem sabia que podia, e fez porque quis, e o que quis era bom, e o bom que desejou era a restauração da visão daquele homem. Para ele isso bastava. Por isso ele enfrentou a instituição mais poderosa do monoteísmo já criada na Terra. E enfrentou no templo, que representava essa simbolização mais poderosa do que qualquer representação monoteísta ainda signifique no dia de hoje. Barrou e enfrentou todo mundo, sem conhecimento do Evangelho como Evangelion, ou o nome de Jesus como Yoshua. Não sabia de nada, mas conhecia. Ele tinha sido tocado. Ele não tinha a razão da informação, mas ele tinha a razão da intuição. Ele não sabia com o cérebro nem com a mente, mas o coração dele já sabia tudo. E ele cria sem volta, mesmo que nunca ninguém dissesse que Jesus era o nome daquele que tinha feito isso a ele, o coração dele ia continuar agarrado àquela relação sem nome, até que ele soubesse o nome daquele que o curara, quando ele entrasse na glória eterna. Mas Jesus vem e pergunta a ele, dá a ele esse privilégio. Porque tem muita gente que já conheceu essa graça, já conheceu esse amor, já provou essa misericórdia, já foi curada por essa bondade, vem sendo conduzida por essa mão, vem recebendo a intervenção daquele que eles não conhecem,
vêm sendo visitados por esse que não pediu licença, vêm sendo instruído por esses cujo nome eles não sabem, vêm sonhando verdades inspiradas por quem eles desconhecem, vêm tendo a sua vida conduzida, entalhada por mãos invisíveis que eles não discernem. Mas eles sabem que é amor, que é graça, que é boa intenção, que é uma vontade divina, porque vem carregada de bem no que faz, no que propõe. Pergunta Jesus a ele: tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor? E dá informação para que eu nele creia. Porque seja quem seja esse tal de Filho do Homem, deve ser esse homem que não sei de quem é filho, mas me tocou ainda agora. Quem é? Para que eu creia nele? Porque agora eu creio que entre os filhos dos homens pode ter um homem com o amor de Deus, porque eu fui tocado por ele. Não sei quem é, não sei o nome, mas eu sei que essa possibilidade é real, porque me tocou. Quem é para que eu nele creia? Porque eu já estou todo predisposto. Eu já creio sem saber o nome. Saber o nome é uma guloseima agora. Saber o nome é só para que eu dê um nome ao que eu já creio sem saber o que é. Como tem milhares em volta da terra crendo sem saber o que é. Mas é Jesus fazendo bem aos cegos de nascença. É o Espírito de Deus alcançando os que não procuravam por Ele. É a graça divina se derramando soberana sobre todo homem, cumprindo o fato de que Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Louvado seja Deus. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Porque eu creio nele, eu só não sei o nome dele, mas o meu coração sabe o que não sabe, mas o que eu não sei saber, eu sei como suficiência indizível, instalada como satisfação grata em mim. E Jesus lhe disse: já o tens visto. Que coisa linda, eu estou aqui conversando contigo. Você está me vendo? Olha o carinho de Jesus, olha o humor de Jesus, olha a delicadeza de Jesus. Já o tens visto aqui, ó. Olhou para ele, riu, botou a mão no ombro dele, você está vendo ele? É esse cara aqui que fala contigo. Aí olha o homenzinho, que eu tenho um monte de gente na terra fazendo isso todo dia, no coração. Só não sabe para quem. Mas quando Jesus deu essa informação ao homem, o homem já estava cheio de Jesus, cheio de evangelho. A informação foi um privilégio histórico. A informação foi uma graça no tempo e espaço. Porque no ambiente do coração, o homem disse: me diz o nome para eu crer, porque eu já creio sem saber o nome. Quando Jesus disse: é esse aqui que fala contigo, então o homem lhe disse: creio, Senhor, e o adorou. Se curvou diante dele, porque o coração já estava genuflexo o tempo todo. Por ele já tinha sido expulso da religião, já tinha conhecido até a frieza do pai e da mãe, que não quiseram assumir responsabilidade pela vida dele.
Ele não sabia nada do evangelho físico, do evangelho informativo, nem do Cristo histórico. Mas no coração ele sabia do Jesus que toca os que não veem, que chega com graça nas vidas dos que não enxergam, dos que não sabem, dos que não discernem. Porque Ele ama, foi Ele que nos amou primeiro, é Ele que nos ilumina, é Ele que vem a nós, é Ele quem nos quer, é Ele quem nos deseja. Por isso, para essas pessoas, como agora, por exemplo, tem um monte de gente que está me vendo agora, que já cria nessas coisas, não sabia o nome, mas está encontrando a identificação total. Está sentindo o meu toque humano, irmão, em nome de Jesus, dizendo, olha, é esse aqui, é esse amor de Deus, é esse Deus que é amor, é esse Deus de graça, que te tocou sem que tu pedisses, que te socorre sem que tu imagines, que te queira sem que tu saibas que o desejes. Sou eu. Só está faltando isso para o indivíduo cair no chão adorando, dizendo, era isso que eu queria a vida inteira. Aí Jesus pronuncia um vaticínio, uma profecia que está se cumprindo hoje na terra, hoje aqui entre nós. Ele diz, eu vim a este mundo, preste atenção, é Jesus explicando uma das razões da vinda dele à terra, ao planeta, a ter se encarnado. Preste atenção. Jesus dizendo, eu vim a este mundo para juízo, para produzir crise, para que se manifestem os pensamentos ocultos de todos os corações, a fim de que os que não veem, vejam. Os que não veem, aqueles que os homens dizem, esses são os cegos, esses não têm chance. Eu vim a esse mundo para estabelecer essa crise, para que aqueles que não viam passem a ver, e para que aqueles que são os presunçosos, arrogantes, como os religiosos que tinham disciplinado o pobre desse homem curado, que estava pecando por felicidade. Jesus disse, eu vim a este mundo para que esses que dizem que veem se tornem cegos. Na presunção de dizer nós vemos por vocês, eles se tornam cegos. Não reconhecem o que eu livremente faço, iluminando a quem quero nem como quero. Querendo ser os gestores da luz divina, se tornam os cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto, vendo a conversa, perguntaram a Jesus, acaso também nós somos cegos? Esse pessoal gosta de apanhar. Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, quem dera. Não terias pecado algum, porque Deus não cobra luz de quem Ele não deu luz. Se vocês não tivessem a luz, se vocês de fato fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum, porque Deus não cobra luz de quem não tem luz. Mas porque vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Vocês são cegos. Agora olha o contexto antecedente. Jesus caminha, encontra esse homem, manda que ele vá se lavar, ele vai lá, quando ele volta, vendo, cheio de alegria, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este aquele que estava sentado lá em cima no templo pedindo esmolas?
Uns diziam, é ele. Outros diziam, não, não é ele não, mas parece muito com ele, viu? Parece demais. Mas ele mesmo dizia, gente, sou eu. Sou eu, olha só. Não tinha mudado nada, o cabelo era o mesmo, melecoso, orelha cheia de grude, nariz de pescoço de ceroto, roupa suja, abandonado lá. Não tinha mudado nada nele, o nariz não crescera. Agora, veja a diferença. Passou a ver, a pessoa não te reconhece mais. Você começa a enxergar, ninguém te reconhece mais. Os vizinhos que viram a vida inteira disse, será aquele? Começam a ficar na dúvida. Não é este aquele que estava sentado lá? Dúvida dos vizinhos. Outros diziam, não, mas olha a cara dele, mas não é ele não. A luz faz com que os outros não nos conheçam mais. O discernimento, o evangelho, quando entra, faz um monte de gente que viveu ao nosso lado a vida inteira nos desconhecer. E nada mudou, exceto o fato de que agora nós vemos. E você diz, sou eu, meu irmão, sou eu, mamãe, sou eu, papai, sou eu, pastor, sou eu, minha mulher, sou eu, meu marido, sou eu, meus filhos, sou eu, meus amigos. Mas eles não conhecem. A luz do Evangelho gera uma cegueira neles. Só porque você agora está vendo, eles não podem admitir esse milagre. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos então? Se tu és, tu mesmo explica o modus operandi, como é que foi aberto, quem foi que fez, que operação, que mandinga, que negócio foi esse? Ele respondeu, o homem chamado Jesus, é um cara que anda por aí, chamado Jesus, foi o que me disseram, passou por mim, me melecou todinho, foi uma nojeira, me mandou ir até o tanque de Siloé e disse, lava-te. Claro, né? Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Foi assim. Foi esse milagre aí. Aí eles disseram, onde está ele? Aí ele falou, eu não sei. Eu não procurei, eu não buscava, eu não estava atrás. Eu fui achado por aquele que eu não procurava. Conforme o Senhor dissera, serei achado pelos que não buscavam por mim. Não sei onde ele está, mas ele sabe onde eu estou e ele veio ao meu encontro. Levaram, pois, os fariseus esse homem que fora cego. Pegaram ele e o levaram. E era sábado, um dia horroroso, dia de briga para eles. Uma cura dessa ia gerar uma confusão. Era dia de sábado, o dia em que Jesus fizera lodo e abriu os olhos ao cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu, já disse, olha, ele aplicou o lodo aos meus olhos. Esse homem que chamam de Jesus passou, botou o olho nos meus olhos, eu me lavei, estou vendo. Já expliquei para o outro grupo ali. É a mesma coisa, eu não tenho mais nada a acrescentar. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, Jesus, dizendo que Jesus não era de Deus porque ele não guarda o sábado. Como é que ele tem coragem de violar o sábado, curando este homem, fazendo bem a este homem, descumprindo os nossos ritos? Ele não pode ser de Deus. Se ele fosse de Deus, ele guardaria o sábado, mas não curaria esse cego. Isso é a lógica da religião. A ordem e o progresso da nossa instituição são invioláveis. Cura divina em dia errado bagunça as ordens da casa.
Foi o que disseram. Aí Jesus, que nunca deu a mínima para isso, já tinha ido embora, está ali o homem tendo que enfrentar essa situação desses indivíduos que têm essa interpretação. Diziam outros ainda: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Tinha um pessoal dizendo: escuta, será que ele é mesmo um herege que não é de Deus, porque não guarda a lei, não guarda o sábado, mas se condói de gente assim, cura esse homem? Como é que ele pode ser um pecador e ter esse poder que está na mão dele assim? Parece que ele faz o que ele quer, quando ele quer, para quem ele quer. Ele nem pede, ele vai lá e faz. Ele é diferente dos outros, ele não suplica nada aos céus, ele vai lá e diz: faz, seja. Ele é a fonte do poder. Como é que ele pode ser uma fonte maligna? Perguntaram essas pessoas. Aí houve uma discussão danada e o cego, ex-cego, vendo. Olha para lá, olha para cá, o pau cantando. Aí de novo perguntaram ao cego: coitado, que dizes tu a respeito dele? Querem que ele seja o juiz do curador dele, que ele nem conhecia. Visto que ele te abriu os olhos, a tua culpa agora é ver. Já que foi ele que te abriu os olhos, então o que tu pensas dele? Aí o cara disse: olha, desculpe, na minha modesta opinião, eu acho que ele é profeta, né? No mínimo, deve ser um profeta. Não acreditaram os judeus que o cara tinha sido cego até os 40 anos e que nascera cego e que agora via, enquanto não mandaram chamar os pais dele. Aí já chegam esses homens aqui, uma mulher de 62 ou de 60, um pai de 62, 63, chega lá com um filho de 40, que eles largaram lá para esmolar a vida inteira. E interrogaram os pais agora, a família. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego, como pois vê agora? É uma santa inquisição. Então os pais responderam: sabemos que este aqui é o nosso filho, não dá para negar. Que ele nasceu cego, nasceu sim. Senão a gente não teria ficado com ele cego até hoje, ele estaria ajudando a gente. Se tivesse alguma... Não era remela, não era sujeira nos olhos, não era nada, a gente fez de tudo, mas o bicho nasceu cego. Nosso filho é ceguinho da Silva. Mas não sabemos como ele vê agora. Muito menos quem foi que lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntem a ele idade tem, já tem 40 anos, ele fala por ele mesmo. Tirem a gente dessa, deixa a gente voltar para casa, que ele fique sozinho na delegacia do Sinédrio. Interroguem a ele não tem nada a ver com isso. Trouxemos-lo ao mundo, mas já faz tempo que ele se vira sozinho, cego e tudo. Agora vendo, ele pode se virar melhor ainda. Bye bye, tchau. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes religiosos já haviam determinado que se alguém confessasse que Jesus era o Messias, era o Cristo, era o Filho do Homem, seria expulso da igreja, do ajuntamento, da congregação, que os judeus chamavam de sinagoga, mas é um nome sinônimo para congregação, reunião, encontro, até igreja. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o, porque eles não queriam perder o status dele na sinagoga. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, oficialmente, e lhe disseram, mas já é o quarto interrogatório, segundo oficial. E disseram agora: dá glória a Deus! Levanta a boca, meu filho! Dá glória a Deus, levanta a mão e diz: glória a Deus, glória a Deus! Dá glória a Deus.
Porque nós sabemos que esse homem que te curou é um pecador. Nós sabemos. Nós sabemos, a gente tem toda a certeza. Essa é a certeza da religião sobre alguém que eles não gostam, que está pregando a graça de Deus como um marginal fora da instituição religiosa, levado pelo vento do Espírito, fazendo só a vontade de Deus. Eles têm essa certeza de que o indivíduo é pecador. Que certeza é essa? Decorre do fato de que a pessoa não os obedece. É daí que decorre essa certeza. Dá glória a Deus, porque nós sabemos que este homem é pecador. Aí o cego, ex-cego, retrucou: olha, se ele é pecador, sinceramente eu não sei, e sinceramente nem me interessa. Uma coisa eu sei, mas essa não dá para negar. Eu era cego, gente, e agora eu vejo. Se ele era pecador, ele é o melhor dos pecadores. Se ele é um herege, ele é o herege mais santo do mundo. Se ele é uma abominação a Deus, ele é uma abominação de amor. Que Deus ama essa abominação, porque não é possível. Ele veio ao meu encontro, só me fez de bem. Eu era cego e agora eu vejo. Não quis de mim nada, não me cobrou nada. Eu não sei quem é. Quem ele é, resolvam vocês. Para mim, eu só sei o seguinte: antes eu não via, depois dele eu vejo. Serve? Perguntaram depois: que te fez ele? Não acreditam? É a quinta vez. Que te fez ele, o cara? O que ele me fez? Vocês estão querendo saber onde? Nos olhos ou na mente? Claro que ele não mudou só os meus olhos, ele mudou a minha mente. Eu não sei nem quem ele é, mas eu nunca mais enxergarei a vida do mesmo modo. Ele não só abriu os meus olhos, ele me deu visão. Ele não me deu só vista, ele me deu interpretação. Como me abriu os olhos? Eu já respondi a vocês, eu já disse, e vocês não querem crer. Por que quereis ouvir outra vez, a quinta vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Vocês estão me arguindo tanto, é porque vocês estão tão perturbados que querem se converter? Com certeza? Qual é a razão de eu ter que repetir? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, seu desgraçado. Nós somos discípulos de Moisés, da lei. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, o ex-cego: nisto é de estranhar, viu, que vós não saibais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. E vocês dizem que não sabem de onde que um homem que veio e que me abriu os olhos, eu que nasci cego de nascença, vocês não sabem de onde ele é? E vocês são os teólogos, os que estudam Deus? Pelo amor de Deus, isso é de admirar. Que ironia do homem. Ele já está levando para a ironia total, porque não dá. Aí disse: sabemos que Deus não atende a pecadores. Isso ele sabia. É um axioma humano que um cara que anda ali para fazer o mal, para prejudicar, ele não vai ser instrumento da luz de Deus. Ele pode até virar um mágico, ele pode virar um curandeiro desses de cura de massa, aonde tudo ali é sugestão, é hipnose, é placebo mental, é autocondicionamento, mas não é cura divina. Cura é isso aqui. Cura. Não é sugestão, aqui é cura. De fato, ele está dizendo, é um axioma universal. Nós sabemos que Deus não atende a pecadores, a quem vive para enganar, para roubar, para mentir, para possuir, para expropriar. Deus não atende. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus
e pratica a sua vontade, a este ele atende. O cego já sabia, porque o apóstolo João vai dizer para a gente, não sei quantos anos depois, lá na epístola dele, a mesma coisa, que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve. Esse homem nasceu sabendo dessa informação no coração, porque ele intuiu, não porque ele foi informado a respeito disso. Sabemos. A este ele atende. Desde que há mundo, ele prosseguiu, olha que mensagem linda desse cara. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isto. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, seu canalha safado. E nos ensinas a nós? O expulsaram da sinagoga, da congregação. Olha como um homem que não recebeu informação do Evangelho, não foi catequizado, não conheceu nenhum apóstolo, não frequentou nenhum lugar, pode de repente, por um toque que ele não sabe quem foi, não sabe o nome, quem o tocou não deu nenhuma doutrina, nenhuma instrução, não deu nada, mas como esse toque, que equivale a um sonho noturno, que equivale a uma visita silenciosa, no coração de gente espalhada no mundo inteiro, como esse toque, às vezes muda a vida de um ser humano para sempre. Não tem igreja, não tem gente, não tem crente perto, não tem ninguém, mas ele nunca mais vai ver a vida do mesmo modo, nunca mais vai ser o mesmo. Não sabe o nome daquele que lhe fez bem, mas sabe e intui quem ele é. No dia que ele souber o nome, ele vai dizer, eu sempre soube que eras tu, só não sabia que o nomezinho era esse. Mas conhecê-lo, eu sempre o conheci. E não negocia a consciência. E chega a esse nível de tanta superioridade de percepção que deixa a religião nesse estado de ciúme, dizendo, tu que és nascido em pecado, que não estudaste teologia, que não foste batizado, que não aprendeste nossas doutrinas, nos ensinas a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto. Me vendo agora, e antes de me enxergares, tu já me vias. Essa conversa toda que tu tiveste com todo mundo é conversa de quem já me conhece. Tu já me tens visto. Mesmo sem teres me visto com os olhos, tu já tinha me visto com o coração, e agora tu estás me vendo, eu estou aqui na tua frente. Aí o homem disse, eu creio. Eu já estou crendo desde o início, é só o que eu creio. E o adorou. E agora eu repito de novo para você o vaticínio de Jesus a todos os religiosos, aos que julgam, aos que dizem quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é pecador, quem não é pecador, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem tem luz, quem não tem luz, quem sabe, quem não sabe, você, quase todo mundo. Ouçam, entendam e temam e tremam, caiam de joelhos, se convirtam, porque vocês são essas pessoas aqui que brigam contra o cego. Eu vim a este mundo para juízo de Jesus. Vai ser uma crise para vocês. A fim de que os que não veem, segundo o ponto de vista de vocês, vejam. E os que dizem que veem, se tornem assim estupidamente cegos, como vocês estão. E você deve estar aí perguntando a mesma pergunta dos fariseus. Porventura eu, que fui batizado, eu que prego, porventura eu também sou cego, cara? Deixa Jesus responder a você. Se você fosse cego, você não teria pecado algum. Mas você julga, você condena, você põe no inferno. Você é cheio de preconceito, você é nojento, mano. E não se enxerga. Quem dera você fosse cego, você estava limpo.
mas porque você é cheio dessa empáfia. O seu pecado não vai embora, acusa você, denuncia você diante de Deus todo dia. Não cessará enquanto você não se converter da cegueira da sua presunção de ver. Seu pecado não cessará enquanto você não se converter da cegueira da sua presunção de ver. O seu pecado não cessará enquanto você não se converter da cegueira da sua presunção de ver. O seu pecado não cessará diante de Deus enquanto você não se converter desta cegueira de presunção de ver. Você me entendeu? Jesus, que essa leitura singela do Evangelho, da verdade eterna, tem aberto os olhos de muita gente. Muita gente tenha se enxergado. Muitos tenham visto a si mesmos na luta do ex-cego contra pai, contra mãe, contra religiões, contra sinagogas, contra congregações. Explicando, cobrados porque melhoraram, demandados porque se tornaram pessoas mais generosas, aborrecidos porque estão felizes. Ó Deus, outros são daqueles que estão com raiva da cura. Tem gente aqui com raiva de outros que foram curados, de gente que deixou o grupo, que deixou a sinagoga e melhorou, se tornou mais gente, mais cristã, mais discípulo, mais misericordiosa, de gente que agora frequenta um lugarzinho pequeno, que ora com pouca gente, mas está se tornando pessoa muito mais bonita, e eles estão com raiva da tua graça na vida deles. Tem outros que são os que cobram, tem outros que são fariseus em conflito, querendo se converter e com medo. Tem outros que são pais que estão negando os filhos para não perderem os privilégios adquiridos. Só tu sabes a quantidade e o volume de aplicativos. Alguns são aqueles que foram estuprados pelo teu amor, que estão aí vivendo esse desconforto, vivendo a gosma na cara aqui. Chegaram aqui, foram emplastados e receberam essa ordem para se lavarem no tanque da promessa, porque verão. Estão andando para lá e verão, com certeza, em nome de Jesus. Eu sei que a tua graça está se manifestando de todos os modos. Eu creio em ti, ó Espírito Santo. E agora, meu irmão, eu quero que você me responda esta pergunta. Como é que você reage à graça de Deus neste dia? Esta graça que não pede licença, essa graça livre, essa graça soberana, essa graça que não é domesticada pela religião, essa graça sem dono. Deixa você, inseguro, saber que a religião não tem nenhum domínio sobre a graça de Deus, nem sobre Deus, nem sobre o que ela determina acerca de Deus? Me responda. Gera medo, gera angústia em você, gera insegurança em você, faz mal a você saber que a religião não tem nenhum poder sobre Jesus, sobre as ações de Jesus, sobre a graça, sobre aqueles a quem ele se revela. Faz mal a você saber que tem gente que conhece a Jesus e não sabe o nome até hoje. Faz mal a você saber que a graça de Deus não pede licença a concílios
para revelar Jesus a pessoas que às vezes só vão saber o nome dele na hora que partem para a eternidade. Como este cego que conheceu antes de ficar sabendo o nome. E que se não tivesse sabido o nome, nada mudaria, porque de Jesus ele era, e a Jesus ele já conhecia, apesar de não saber o nome. Isso deixa você desconfortável? Você já pensou na razão desse desconforto? Esse desconforto que você sente revela a sua mesquinhez, a sua maldade, sua vontade de controle, seu espírito meia, de querer saber quem é quem, controlar, saber quem vai para um lado, quem vai para o outro. É espírito diabólico isto. Por isso você fica tão assim, desconfortável, porque você também não serve a Deus por amor. É por obrigação, é por medo do inferno, é por loteamento celestial. Então, quando você ouve que a graça de Deus não depende nem de quem quer, nem de quem corre, e que o Espírito sopra onde quer, e que assim como existe eu, que conheço a Jesus e o conheço pelo nome, e esse é meu privilégio, e eu não troco esse privilégio por nada, a bênção de saber que aquele que me conhece e a quem eu conheci, eu também conheço pelo nome, e conheço o Evangelho como construção de informação que me faz crescer. Mas nem por causa disso eu deixo de crer que existem milhões que nasceram fora da geografia dessa informação e que estão sendo alcançados pelo mesmo vento, pela mesma graça, pela mesma arbitrariedade do amor divino que abre os olhos aos cegos sem pedir licença a nenhum sinédrio da terra e sem fazer questão de ser compreendido. Se esse fato gera desconforto em você, é porque você é filho da religião, filho dos fariseus até o talo. Mas se este fato não gera desconforto em você, mas alegria e vontade de servir a Jesus com mais amor, é porque o Evangelho começou a entrar em você. É isso, gente. Eu quero que vocês me respondam. E me respondam se o que eu disse até aqui gera desconforto. Se gera desconforto, é um atestado de que a sua filiação, o seu pedigree está ali. Naqueles concílios que tem que se reunir 6 vezes, perguntar a mesma coisa, brigar contra a graça, expulsar o cara. É gente que precisa que exista inferno para muita gente, que é para justificar o esforço sem amor que eles fazem para obedecer às leis de Deus, para se autossalvarem. Esse desconforto revela quem é você. Então, eu já falei demais, eu já fiz tantas perguntas que não dá nem para eles resumirem nem a uma nem a duas. Mas quem entendeu, entendeu, e eu espero que o Espírito de Deus, é só com Ele que eu conto, fale com você agora e arranque do seu coração, não briguinhas tolas, não venha aqui brigar comigo, nem ficar com aposta, nem citar versículozinho aí, que você acha que você sabe mais versículo bíblico do que eu? Sinceramente, honestamente, certo? Você vai me dar alguma coisa na Bíblia que eu nunca percebi? Você acredita nisso mesmo? Perca seu tempo não, só pergunte se for verdade para você. Se for honestidade para você, se for quiz bíblico, mano, venha você, quem você quiser, eu não estou com medo de perder de ninguém. Essa besteirinha de conhecer texto, pelo amor de Deus, para com isso. Vamos falar de espírito e verdade. E abrir o coração. Sobretudo, veja se a palavra que você ouviu revelou a sua maldade, como você torce pelo mal, como faz mal a você pensar que gente que não faz os esforços que você faz, que não frequenta o que você frequenta, que não dá os folhetos que você dá, que vai estar sentado na mesa do rei. Te faz mal isso? Responda se faz mal, porque isso revela bastante sobre você.